Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu quero ouvir você cantando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Se você crê nisso, levanta as mãos aí, vai. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Boa noite, irmãos. Estamos alegres porque esse é o terceiro domingo do mês da família. Para agradecer ao nosso Deus por isso, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Depois da leitura desse salmo, quero convidar vocês a adorar nosso Deus por meio de uma canção. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Família é um projeto de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus. Adore ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia. Ó Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Tu és. Mãe, não desista do teu lar. Oh, Mãe, o amor te faz retificar. A tua casa será bendita. Creia, creia, Pai. Pai, seja o herói. Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Neste momento, ouviremos a palavra de Deus por meio do nosso irmão seminarista Pedro Pontes. Então, acalme seu coração e deixe Deus falar com você. Boa noite, meus irmãos. É um prazer imenso estar com vocês da Congregação Presbiteriana do Alto da Conquista, a convite do nosso seminarista Fredson. Meu nome é Pedro Pontes, eu sou seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e sirvo na Congregação Presbiteriana de Itamaracá. E hoje, no mês da família, eu gostaria de pensar com vocês a respeito da família no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Gostaria de fazer a leitura, então. Peço para que vocês acompanhem atentamente. A palavra de Deus nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tu desposa
no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar novamente. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós te rogamos tua graça para que possamos compreender os princípios da tua palavra e assim sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito a uma adoração verdadeira, conforme a tua vontade, na nossa família, na nossa individualidade. Nós queremos te adorar. Por isso nos conduz, Pai, na tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu não sei aqui quem gosta de chocolate. Eu amo chocolate. Quer seja ele doce, quer seja ele diet, muitas vezes nós amamos o chocolate. Mas que para que a gente possa ter esse chocolate à nossa disposição, existe uma fábrica que passa por vários processos para que venha então vir o nosso chocolate. Algumas pessoas trabalham na inteligência, em como as coisas precisam acontecer para que venha a se produzir o chocolate. Existem mecânicos trabalhando na fábrica de chocolate. E eles atuam nas máquinas que produzem então o chocolate. E existem vendedores e compradores que vão até o mercado oferecer o produto e também vão até o mercado buscar os insumos, aquilo que é necessário para produzir o chocolate. E eles todos precisam viver e trabalhar harmonicamente para que assim o chefe deles, o dono da fábrica, tenha prazer em poder dispor daquele produto e assim vender e fazer a todos aqueles que consumem felizes com o chocolate. Meus irmãos, por mais que seja simples essa comparação, ela é muito parecida com aquilo que Deus nos propôs como família. Deus nos deu um estabelecimento de família e nós precisamos, cada um de nós, trabalharmos, sermos firmes naquilo que Deus colocou como propósito para a nossa família, para que assim possamos glorificar o nome de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando o Salmo de número 128. Ele faz parte de um conjunto de salmos, de 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao 134, que são chamados cânticos de romagem. Esses cânticos foram compostos e selecionados para que o povo pudesse cantar enquanto peregrinava, indo em direção a Jerusalém. Isso acontecia pelo menos uma vez por ano, quando a família deixava tudo o que estava fazendo e ia em direção a Jerusalém a fim de adorar ao Senhor. Aqueles salmos, eles têm em sua temática várias questões. Eles falam da escassez, da bonança, do medo, das questões que envolvem a viagem. Porém, a gente consegue enxergar um tema geral sendo organizado ali naqueles salmos. E se nós olharmos aqueles salmos, aquele conjunto de salmos, nós percebemos que aquilo que nasce daqueles salmos, que brota daqueles salmos é que devemos buscar ao Senhor. E esse buscar ao Senhor é independente de qualquer coisa. Nós percebemos então, ao meditarmos nesse Salmo de número 128, um elemento principal, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que busca ao Senhor. Esse bem-aventurado dá a ideia de feliz ou de verdadeiramente feliz. Ou seja, aquele que é verdadeiramente feliz tem a sua vida pautada nos caminhos do Senhor. Para sermos verdadeiramente felizes, precisamos viver no temor do Senhor. É isso que nós percebemos então neste salmo. Estamos estudando isto no contexto da nossa família, em comemoração ao mês da família. Eu gostaria então de propor aos irmãos que a gente pense a respeito desse salmo sobre o seguinte tema: família para a glória de Deus. Como eu devo conduzir a minha família para a glória de Deus? Gostaria de trazer 3 elementos, 3 pontos, onde a gente vai perceber como uma família se porta buscando
dar glórias a Deus. Em primeiro lugar, uma família para a glória de Deus caminha sob o temor do Senhor. O primeiro versículo nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como já falamos, o princípio da felicidade é o temor do Senhor. Todo e qualquer indivíduo que busca ser feliz verdadeiramente, ele precisa dedicar a sua vida ao temor, a caminhar em temor ao Senhor. Nós percebemos aqui o povo em uma caminhada, em uma progressão. Eles apresentam um alvo. O alvo deles é adorar a Deus. Eles estão indo em direção ao templo para adorar a Deus, para levar adoração ao nome do seu Senhor. Suas vidas são pautadas nisto, a ponto de que a família toda deixa tudo o que está acontecendo para ir em direção a Jerusalém e assim adorar ao nome de Deus. É isso que está acontecendo aqui com este povo. Eles se levantam, deixam tudo que é deles e vão em direção a Jerusalém a fim de adorar. Os peregrinos, então, são pautados aqui no Salmo por duas palavras. A primeira é temor e a segunda, andar, caminhar. O temor trazido aqui nesse Salmo, ele não aponta para um temor que traz a ideia de medo, de terem medo de Deus. Não que nós não devamos temer, de certa forma, o poder de Deus contra o pecador e sua ira contra o pecador. Mas o temor aqui evidenciado traz um sentido muito mais forte de dar honra a Deus, de honrar ao Senhor, de reverenciar, e num sentido muito mais geral e muito mais aplicável a essa passagem, da ideia de glorificar a Deus. A vida deles era pautada em glorificar a Deus. Certamente os nossos catecismos, eles concordam com essa visão do Salmo, quando eles apresentam que a finalidade do homem é que nós fomos criados para glorificar a Deus e gozarmos dele eternamente. Ou seja, glorificar a Deus e sermos felizes nele eternamente. Certamente a ideia do catecismo traz a ideia de que nós glorificamos porque tememos ao Senhor. Aquele que teme, então, anda naquilo que o Senhor propôs. Aquele que teme ao Senhor caminha, ele vai em direção, ele busca agradar ao seu Senhor. Essa é a ideia do andar. O andar dá uma ideia de progressão, de ir adiante, de não olhar para trás, mas de caminhar num caminho já direcionado para a honra e glória do Senhor. Os peregrinos ali caminhavam em obediência. E esse é o princípio que se coloca diante de nós. Porém, o texto não acaba aqui, meus irmãos. Percebemos uma indicação de estrutura familiar. Toda a família se levanta e vai em direção a essa jornada. Ninguém fica para trás. A família é conduzida. Nós precisamos conduzir as nossas famílias para a adoração do Senhor, para caminhar no temor do Senhor, caminhar, andar sob a sua vontade. Mas, queridos, Cristo foi o único homem que conseguiu caminhar plenamente na lei do Senhor e na sua vontade. Somente confiados em Cristo e no seu sacrifício é que nós podemos chegar até Deus, chegar a caminharmos efetivamente os passos de Cristo. Nós não caminhamos porque nós conseguimos, mas nós caminhamos porque Cristo morreu por nós, assumindo a nossa culpa e assumindo a nossa incapacidade de fazermos isso. E assim, em resposta de amor, que nós conduzimos as nossas vidas em Cristo a Deus na caminhada de obediência à sua lei. Meus irmãos, caminhemos na palavra de Deus. Caminhemos no temor do Senhor, confiados, guardados em Cristo. Nós estamos estudando sobre uma família para a glória de Deus. A primeira indicação que temos é que uma família para a glória de Deus, ela caminha sobre o temor do Senhor. Em segundo lugar, uma família para a glória de Deus, ela exerce seus papéis com dedicação. Nós percebemos isto, que essa família, ela exerce seus papéis com dedicação, dos versículos 2 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nesse trecho o Senhor destaca essa organização familiar. O marido é destacado como aquele que vem prover o lar, o provedor do lar. Ele é aquele que é encabeçado como o trabalhador, que busca o provimento, o alimento à sua casa. No livro Homens de Verdade, de Richard Phillips, o autor indica que Deus chamou o homem para duas grandes missões dentro de sua casa. A primeira é de cultivar e a segunda de guardar. A ideia de cultivar é a ideia de trabalhar para que haja o crescimento. Nós percebemos isso no cultivo. Muitos de nós, muitas vezes, gostamos de criar plantas em nossas casas e nós sabemos o quanto é necessário plantar, regar, fazer com que ela cresça e desenvolva. Nós fomos chamados para fazer a mesma coisa dentro da nossa casa. E para isso é necessário nos desgastarmos, nos entregarmos a isto, dedicarmos nosso tempo, nosso esforço a isso. A outra indicação é que nós devemos proteger. Aquilo que está sendo guardado, cultivado, precisa ser guardado para que as intempéries, para que as dificuldades, para que as oportunidades de queda e os maus tempos não venham a quebrar aquilo que está sendo conduzido. Nós somos chamados a proteger o nosso lar em todos os aspectos. Proteger dos maus ensinos, proteger dos maus caminhos, encaminhando eles em Cristo Jesus. A nossa tarefa não acaba quando nós trazemos o sustento para casa. Nós não devemos entrar pela porta das nossas casas e depois de um dia de trabalho e simplesmente querer descansar. Nosso trabalho não acabou no provimento. Nós precisamos cultivar e guardar as nossas famílias. Meus irmãos, o melhor de tudo é que Deus coloca como felicidade estarmos dentro dessa verdade. O melhor de tudo é que Deus dá como consequência desse trabalho a felicidade real. Não precisamos de nada externo a Deus e externo à nossa família para sermos felizes. A esposa é chamada para ser uma videira frutífera no seu lar. Ela é conduzida como uma mulher, como um presente de Deus, como uma mulher que está dentro do seu lar, que faz parte daquela realidade, que gere o seu lar, que edifica o seu lar. A esposa foi dada como um presente de Deus, lá em Adão, e para nós também, a fim de que os homens, não completos em si, mas dependentes de Cristo, Deus deu uma auxiliadora para conduzir as nossas vidas, para que seja um lembrete de Cristo, para que seja um lembrete do Espírito Santo que habita em nós, para que nos oriente. As esposas foram colocadas anteriormente em Romanos como um padrão moral, elas são o termômetro da moralidade, a ponto que Paulo afirma em Romanos, afirmando sobre a degradação daquela sociedade, que até mesmo as mulheres mudaram o modo natural que se relacionavam. As mulheres têm importância, elas têm o significado de amor de Deus, elas são um presente de Deus para nós. Por isso, mulheres, dediquem-se ao lar de vocês, dediquem-se aos maridos, aos seus filhos. E aos filhos, por fim, eles são consequência, filhos são consequências do amor de Deus, do amor dos pais, da aliança dos pais entre eles e de Deus com esses pais. Por isso, filhos, vocês são colocados ali ao redor da mesa. Isso dá a ideia de que vocês são alimentados, cuidados, mas que são ensinados. Os pais devem ensinar os seus filhos e prover alimento, prover a sua vida. Meus irmãos, como consequência disso, Deus coloca aos filhos uma responsabilidade pautada nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Isso é o princípio da autoridade. Os filhos são colocados ali sob a tutela dos pais e precisam ser cuidados por ele e precisam respeitar o seu cuidado e a sua ordenação. Muitas vezes a gente acaba achando que nossos pais são do passado e que não têm autoridade, mas tem sim, pautado na palavra de Deus. O trecho então acaba
exaltando a bênção de Deus para com aqueles que buscam exercer o seu papel em união, no conjunto que Deus dá de família. Somente em Cristo nós podemos viver e agradar a Deus. Então confie nele, os seus cargos, os seus papéis dentro de casa. Cristo é o melhor exemplo de tudo. Busque ser filho como ele foi. Busque ser obediente como ele foi. Busque ser líder como ele foi na sua casa. Mas, meus irmãos, em último lugar, os últimos 2 versículos nos apontam uma outra realidade de uma família que glorifica a Deus. Ela faz parte do povo de Deus. Uma família para a glória de Deus faz parte do povo de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, o salmista, ele parece ter mudado o foco aqui. Ele estava falando da relação familiar e acaba indo para o povo. Mas a ideia aqui, que eu gostaria de pensar com vocês, é que Deus nos chama para algo maior. Veja, a gente percebe que Deus traz a bênção desde Sião. A preposição que existe ali, ela dá a ideia de Sião para fora. Sião, ela era conhecida como a cidade que representava o povo de Deus e a adoração a Deus, onde Deus vinha e descia, ou veio e desceu para fazer templo, para habitar no meio do seu povo, fazer morada no meio do seu povo. Esse é o significado de Sião, que é Jerusalém, que está entre os montes, guardada por Deus. As famílias, elas dão origem a um estado, elas dão origem a uma cidade. A base é a base familiar. A família vem primeiro, antes do estado. Porém, Deus, ele coloca o ajuntamento solene como uma bênção, e de onde deriva a bênção dele para todas as famílias. O que Deus indica aqui é: estejam em comunhão com o povo de Deus. Estejam em comunhão com o povo de Deus. Uma família, para ser abençoada, ela precisa estar em adoração, em comunhão. É por isso que é importante, Deus nos colocou como família, chefes de família, para estarmos dentro do seu povo, conduzindo a nossa casa dentro da aplicação de uma comunidade que vive para a honra e glória de Deus, que de fato se torna a família que Deus nos deu em Cristo e no seu sangue. Percebemos então, meus irmãos, que a igreja é o lugar que nós devemos fazer com que as nossas famílias cresçam, para serem alimentadas. Deus ama a comunhão do seu povo. Deus colocou pastores, irmãos, para que a gente possa dividir as nossas cargas. Por isso, não despreze a comunhão do Senhor. Deus te chamou para ser povo dele. Busque ao Senhor, meus irmãos. Nós percebemos Cristo sendo apontado como descendente da raiz de Davi. Cristo fez parte do povo escolhido de Deus. Chamou discípulos para viver em comunhão com ele. E com a sua obra, ele abriu as portas do relacionamento com Deus, não somente para Jerusalém, mas para que todos aqueles que crerem no seu nome se relacionem com ele. Para que todo aquele que busque o Senhor em espírito e em verdade o alcance e seja então adotado dentro da família de Deus. Meus irmãos, eu gostaria então de pensar algumas coisas para que a gente possa viver a nossa vida. Desafiar vocês a colocar essas coisas no seu dia a dia. Em primeiro lugar, caminhe no temor do Senhor. Para isso, tenha um relacionamento diário com Deus. Tenha um relacionamento desenvolvido com Deus. Desenvolvido através dos meios de graça que Deus nos deu. Oração, pregação, leitura da palavra de Deus. Busque ao Senhor incessantemente, medite na sua palavra. Busque a igreja. Em segundo lugar, busque exercer aquilo que o Senhor te colocou nas tuas funções. Você não conseguirá sem Cristo, mas apoiado em Cristo, busque ser o melhor daquilo que você pode ser. Maridos, não descansem
enquanto vocês não alimentarem a sua casa espiritualmente e fisicamente. Não sejam negligentes em nenhuma dessas duas áreas. Cultive e guarde a sua família. Esposa, busque a união. Busque exercer com singularidade, com amor, o auxílio. Deus coloca a imagem do Espírito Santo como auxílio. Da mesma forma que uma esposa é auxílio do seu marido. Seja o auxílio da sua casa. Se conduza em piedade, em adoração. E assim, conduza o seu marido também. Auxilie o seu marido também a adorar a Deus. E aos seus filhos. Passem o evangelho aos seus filhos. Evangelizem seus filhos. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crente de forma direta. Atue como evangelista de seus filhos. E por fim, aos filhos, busquem honrar os seus pais e suas mães. O mundo pode ter mudado em suas tecnologias. Eu estou aqui olhando para um celular, eu estou aqui olhando para um material que é fruto da tecnologia e que talvez meu pai e os seus pais não saibam usar. Porém, o mundo não mudou em sua essência. A essência que é: o homem é pecador. Seu pai é muito mais experiente do que você na condução da sua vida e na luta contra o pecado. Por isso, as palavras que ele traz, por mais que ele não entenda de tecnologia, de nada desses aspectos, os ensinamentos que eles trazem são bons, são precisos, porque ele tem experiência com aquilo que é a essência, que Deus nos criou, a imagem de Deus, mas que nós somos corrompidos. Ouça a experiência dos seus pais, obedeçam aos seus pais. E em último lugar, busquem fazer verdadeiramente parte do povo de Deus. Pais, busquem aplicar as suas famílias na igreja. Leve os seus filhos para a casa de Deus. Conduza a sua família para a casa de Deus. Se você é sozinho, vá para a casa do Senhor. Se aplique em participar da igreja, não somente do culto solene, que é a maior convocação, mas busque amar a Deus e participar da igreja. Seja presente na comunhão, para que assim você e a igreja cresçam à imagem de Cristo. Meus irmãos, que Deus vos abençoe e vos conduza a adorar a Deus em comunidade, fazendo com que as suas famílias glorifiquem a Deus em tudo o que vocês fizerem. Deus abençoe. Agradeço a vocês pela participação e também queria lhe convidar a assistir o nosso culto por meio das redes sociais. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma boa noite. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
aleluia. Novos sonhos, novas realizações.